Como é que é, malta? Sejam bem-vindos, episódio número 6. Hoje vamos falar sobre o estado do futebol português. Antes de irmos para o tema, começar aqui a apresentar os rapazes de sempre. Como é que é, Inox? Tudo em ordem ou não? What up, people? Do meu lado direito, sempre. já sabem, Brother Conde. What up? E do meu lado esquerdo, Brother Sérgio. What up, people? Para hoje, como eu estava a dizer inicialmente, temos aí o estado do futebol português e para irmos diretamente à conversa vou dar aqui uma questão inicial para o meu Brother Conde. Mano, na tua opinião, achas que os preços dos bilhetes são realmente caros aqui em Portugal ou o nível de espetacularidade é que acaba por não coincidir com o preço que nós temos que pagar para ir ver um jogo da Primeira Liga, por exemplo? Penso que é um misto das duas, mas mais também o facto do preço dos bilhetes. É verdade, o futebol em Portugal às vezes não é o melhor, apesar de, na minha opinião, estar a crescer e há cada vez mais equipas que se preocupam em jogar a olhos nos olhos com as outras equipas, mas é realmente o preço dos bilhetes, porque pá, uma família, e o futebol é uma coisa de família, se as pessoas não forem sócias, arriscam-se quase a pagar quase 100 euros para ir à bola. E portanto não compensa muito. Depois também, e já provavelmente irás falar disso, questão dos horários, estar a pagar 80 euros para um jogo um domingo às 8 da noite ou às 9 da noite não compensa muito. E Portugal não é um país assim tão rico para as pessoas darem quase 80 ou 100 euros por um jogo de futebol. Portanto, não temos, são famílias que passam se calhar dificuldades ou que não têm essa margem para poder estar a gastar esse dinheiro. Portanto, face à realidade portuguesa, os bilhetes são até um pouco caros. Há a possibilidade sim dos bilhetes, lá está, sendo sócios são um pouco mais baratos, mas se formos a ver uma ida ao futebol nunca se fica pelo bilhete, há sempre a compra do cascola, há sempre a comida, há sempre isso tudo e portanto nunca se vai gastar apenas o dinheiro do bilhete e de certa forma é, na minha opinião, mais do que o espetáculo, é o preço dos bilhetes associado também depois aos horários que não ajudam muito, mas isso também é um tema que tu vais puxar para a conversa. Então, mas imagina, e se calhar também para cada um entrar também no contexto da conversa, por exemplo, o caso que tivemos este fim de semana do Porto Sporting, do Sporting Porto aliás, na minha opinião aquilo foi um jogo um pouco pobre em termos de lá estar de espetáculo e por aí fora, e se virmos mesmo a jornada toda, apesar de nós não podemos dizer que um jogo de futebol é bom pelo número de golos, apesar de todos nós queremos ver golos, mas se virmos a jornada toda, só o Chaves Tondela é que teve mais do que 2 golos, tudo o resto foi um igual, 0-1, 0-0, 0-0 e por aí fora. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, apesar de haver já uma certa necessidade e uma certa noção de que é necessário trazer os jogos para a tarde, para trazer mais público e por aí fora, depois as pessoas vão, como aconteceu em Alvalade, o estádio cheio, e depois vemos aquilo que vimos em campo. Achas que os clubes também não devem começar a pensar em abordar os jogos de outra forma, sentarem só a pensar nos objetivos finais e pensarem também no adepto que está na bancada? Sim, isso não seja estou isso sim, até pegando nesse jogo, pá, e em outros jogos, eu lembro que houve um Chaves Feirense uma quinta-feira às 4 da tarde, onde até estavam 2.000 pessoas ao frio e pá, não, só pelo facto de estarem lá às 4 da tarde uma quinta-feira mereciam ver um jogo que não mereciam ver aquele tipo de jogo que foi horrível, ficou no 0-0. Sim, isso também, lá está, em relação a esse jogo mesmo, isso era entrar aqui também em questões táticas de que, lá está, preferem o resultado, mas ainda há essa questão, mas eu noto que há os clubes portugueses, primeiro, fora do campo, tentam também puxar mais malta, e temos visto isso com campanhas do Braga, campanhas do Vitória, de tentar puxar, dos dois Vitórias até, tentar puxar a cidade para o futebol, e depois também gradualmente vermos as equipas também a querer jogar bom futebol e pelo menos também atrair malta. Ora, essa é a palavra. Obrigado, puto conto. Quando a questão tens falado dos poucos golos, temos de ter em conta que se calhar se houve poucos golos é porque os jogos foram mais equilibrados. Estamos a falar de um Porto Sporting e o resto da jornada, ok? Mas, mano, acho que não podemos ir por aí, porque o futebol é feito de golos. Eu acho que no basquete tens obrigado a marcar pontos de 24 em 24 segundos. No futebol não, acho que o futebol é feito de golos. Por isso é uma coisa óbvia que se não houver golos só por aí o jogo, mas assim, também temos que ter em conta que há jogos e jogos. Yeah. Se me disseres que o Sporting, por exemplo, o Sporting perdeu com o Tondela, certo? Para o Tondela foi muito bom. Foram 2 golos contra o Sporting.
ok? Mas como é óbvio, se for um Sporting, como os outros jogos que têm acontecido, nacionais, etc., em casa, há golos, porque há uma diferença de nível de clube, estás a perceber? Quando falo Sporting, falo do Porto, falo do Benfica. Agora, como é óbvio, as pessoas quando vêm ver estes jogos, Benfica Sporting, Sporting Porto, Porto Benfica, claro que gritar um golo é a esperança de qualquer adepto num estádio. É poder gritar um golo, tipo, gol, tipo aquela cena, mas, Sim, mas tu vais, quando vais a estes jogos, tu vais mesmo sabendo que é muito provável que o teu empate. Porque Sim, mas diz-me uma coisa, tu imagina que és adepto do Sporting Correto. e trabalhas na segunda-feira, vais a Chaves ao domingo à noite Não, fora para, questão. para ver um jogo de 0-1? Claro, mas tu não adivinhas as coisas, é como o Euro Milhões. Tu pagas 2,5€ todas as semanas para apanhar as bolas. Mas uma coisa é teres essa viagem e chegares lá, ok, o jogo se calhar foi secante, por aí fora. O que nós estamos aqui a falar é que o futebol português não é atrativo, mano. Não é. Se fores a ver o tempo útil de jogo, é dos piores da Europa, mano. Sim, não vou assim, claro, estou por a questão dos golos. Mas concordo plenamente contigo que, de facto, um dos grandes entraves, e isso é o que estava a discutir ali com o mano, o Arab Sérgio, estava a discutir com ele lá fora, que o horário influencia muito. E digo já, e eu tinha por essa opinião, que se o jogo do Sporting Porto fosse mais tarde, o estádio não estaria cheio. Garanto-o a ti. Mas um sábado à tarde, num dia de sol, um jogo às 3h30 da tarde, como são comuns estes jogos acontecerem nas primeiras divisões distritais, acho que nós jogamos futebol, quando já vai às 3h30 da tarde, mano, para uma pessoa como família, cara ou não, é um problema de família, não sabemos à bola. E tem tempo de sair da bola, se eu preciso vão ali ao Alvalade, se eu for ali ao Colombo jantar fora e já empenho em bola para depois ir para casa. Ok? Eu acho que devia ter a ver em conta que é jogos, na minha opinião, ao domingo, à tarde. Quer dizer, tipo, ao domingo, para justificar, fazer ver um jogo e A Premier League, não é? Exemplo da Premier League. Pronto, ok, isso mesmo. Se é ao domingo, ao menos se é à tarde. Para as pessoas poderem assistir os jogos. Agora, sábado, ok. Sábado, para horário rotativo, etc. Mas, pelo menos, ao domingo, ao menos aquela cena. Ao domingo é à tarde. Dá para as pessoas tipo, ir à vontade, ver um jogo. Porque assim, estamos a falar de 90 minutos de jogo. Fora 1h30 para chegar antes ao estádio. Fora o transporte até ao estádio. Depois fora pós-transporte estádio-casa. Eu por acaso nisso, pá, eu nisso também puxo o domingo porque podes ter jogos durante a semana, tipo Liga Europa, Liga dos Campeões e por aí fora, mas eu se tirássemos isso da equação, eu até preferia ao sábado por causa daquilo que estás a dizer das distritais. Normalmente o jogo da distrital é domingo às 3. E para mim é preferível ter o jogo ao sábado porque tu podes ir apoiar os grandes, que sinceramente não precisam de mim para ganhar dinheiro, estás a perceber? Claro. Mas se calhar um jogo entre o Estrela Belenenses, como tivemos e como o Conde frisou num dos programas, que foi um jogo com uma boa casa, se calhar o Clube da Terrinha faz mais diferença eu ir lá todos os domingos, ou domingo a domingo, de 2 em 2 semanas, ir lá apoiar, porque se calhar aquele preço de bilhete vai fazer melhor, digamos assim, significado para o clube do que propriamente eu ir a um jogo do Porto Sporting, por exemplo, estás a ver? Pá, mas isso também é um... Mas é inevitável, pronto. Isso é um Porto Sporting, é os clubes de coração, né? Como toda a gente tem um clube de coração, ou até o clube da primeira divisão e o clube do coração, ok? Pronto, mas isso é inevitável, os jogos da primeira liga. Mas, mesmo por exemplo, eu, às vezes eu por mim, eu sou da zona de Sintra, e vi jogos do Sintrense. Para lugar, às vezes não pago, às vezes pago, e é um valor baixo, e eu vou ver bola. Se eu quiser, vou ver jogos do Sintrense, estou lá sentado a ver bola, ok? E pá, e é como tu dizes, tipo, passa ali uma tarde bacana com uma ou duas rapazes a ver bola na boa, e pá, e às vezes trocas ideias e tu vês, tipo, vês as diferenças, que às vezes há muita diferença, tu vês lances da primeira divisão que são iguais aos distritais, só por ter que os campos são mais... são piores em termos de condições. Mas quer dizer, tipo, ainda por mim, eu vou ver os jogos. E pá, e claro que me comprou o Sporting, mas vou ver o Sintrense, tive formação no primeiro dia no Sintrense, e vou ver um como o outro, pá, é um convívio. Se cada vez me enfiar com um café, percebes? Ou se calhar daqui vou para um centro comercial, eu lá nas lojas, tipo, não tenho dinheiro, e estou a ver tipo roupa que não preciso, vou ver pouco que eu gosto de fazer. E concordo contigo, tipo, acho que isso influencia bué, e mesmo para os clubes pequenos têm tipo, bancadas com pessoal, sem ser tipo o habitual, pessoal novo. Motiva as pessoas, como nós, tipo, aqui no podcast também, cada tipo de comentário de uma pessoa diferente é uma motivação para nós. Certo ou errado? Tipo, estamos a fazer o nosso trabalho, mesmo no jogo de futebol, tipo, está ali a jogar e está a ver, olha,
caras que tipo, porque nós somos da casa, algumas casas são conhecidas, mas tipo, de repente vejo 20 pessoas diferentes ali, tipo, pá, pessoal diferente, pá, acho que isso é uma motivação de qualquer tipo de desporto ou trabalho. Ok. Tu, mano, queres dar alguma dica aí? Pá, eu tenho aí uma dica que acho que nós entendemos perfeitamente que existem 3, 4 grandes clubes em Portugal e esses 3, 4 grandes clubes em Portugal é que têm grande parte dos adeptos, não é? Correto, yeah. E depois disso existem as pessoas locais de cada clube que também apoiam o clube, não é? O Portimonense, não é? É as pessoas lá de baixo, pronto. E de certo modo, se calhar uma taxa de 80%, assim para o ar, apoiam um dos grandes, não é? Ou seja, quando vão ver um Portimonense Sporting ou um Porto, ou vão apoiar o Portimonense ou vão ver os dois clubes que gostam ao mesmo tempo. E depois, no resto do campeonato, nada disso acontece. Isto porquê? Porque Portugal sempre foi habituado apenas a ver 3 clubes em Portugal. Ou seja, todas as pessoas estão formatadas para ter um dos 3 grandes. É tipo um base. Por o resto vai por tipo extra. Da terra. Exatamente. Hoje em dia parece-me que já está a mudar. Parece que as pessoas, a malta nova da localidade cada vez mais apoia. Nota-se isso, nota-se Portimão, Santa Clara tem sempre o estádio cheio, o Vitória de Setúbal, o Vitória de Guimarães que é sempre. A questão aqui que é um clube que está a crescer, mas que para mim tem o pior estádio em termos de acessos, que é o Braga. O próprio Abel Ferreira já falou disso. É verdade, o Braga tem crescido, tem conseguido também juntar a cidade, mas continua a ter um problema, é que o estádio do Braga é muito giro por fora e quando nós olhamos agora em termos de acesso aquilo é horrível. O próprio Abel disse isto e que um jogo às 8 da noite, se vocês a repararem, só as bancadas de baixo é que estão sempre cheias. As de cima não, pá, porque é preciso subir imensas escadas, o estádio é frio, no meio daquele recheio, portanto é o clube aqui que de certa forma mais cresce, mas também mais tem o peso de ter um estádio que não tem as condições. Mas nota-se que em certos sítios há o apoio, e se calhar é a malta que depois vai para casa e vê o grande, porque é o seu clube, mas há um apoio também mais local, isto falando de Primeira Liga. Setúbal tem sempre ambientes muito complicados para quem lá vai, o próprio Feirense que está mal, tem sempre o estádio cheio, não é um estádio grande, isso também ajuda, e depois é essa questão também, é um estádio que tem que ser adequado à população e ao sítio. O exemplo, o Moreirense, na minha opinião, tem um estádio adequado, a União de Leiria, quando jogava em casa na Primeira Liga, aquele estádio metido, a própria Académica, também é complicado. Que tem até, consegue colocar 3.000, 4.000 pessoas, mas que ainda não é essa situação. O Beira-Mar na altura, isso também tinha que se pagar a portagem. E o próprio Belenenses, ainda no outro dia, há 2 jornadas atrás, tivemos o Belenenses Guimarães, 1-0, e o Jamor... Mas o Belenenses está a jogar na Distrital, isso são outros gajos que não há. Isso é um exemplo, mas o próprio Belenenses, quando jogava no Restelo, quando estavam os dois juntos, também não era uma grande assistência. Mas isso depois são outras questões também que mudam aqui. A maior parte dos sócios estava descontente com a SAD e portanto também não ia ao jogo. Mas há aqui vários fatores. Agora, tal como o Sérgio estava a dizer, eu acho que sim, também há aqui uma aproximação ao Clube da Terra. É óbvio que o Clube da Terra, quando digo Clube da Terra, digo Clube da Primeira Divisão. Sim. É óbvio que o Setúbal joga às 6, o Benfica joga às 8 e depois vou ver o Benfica à televisão. Ou se o Portimonense jogar à sexta-feira ou ao sábado e o Grande jogar ao domingo. Portanto, continuam a ser pessoas com 2 clubes, mas há uma aproximação e isso também, de certa forma, tem a ver um pouco com uma juventude que está mais virada para essa zona e não apenas para apoiar o Grande. Ok, bom. Só que um toque, e tendo a parte mesmo do budget, do dinheiro, eu acho que também temos de cultura, porque, por exemplo, nós, lisboetas, não temos desculpa, nós temos perto, temos 1, 2, 3, 4 clubes de primeira divisão, a jogar perto, num espaço, num raio de 10 km, deslocas, tem 15 minutos por cada estado. Temos o Sporting Benfica, neste caso agora o Belém, né, o Belenenses, está por aquela confusão, e temos o Estrela da Praia. Por isso não é desculpa, se o Sporting vai jogar fora, porque não o Estrela da Praia em casa? É questão de depois ver que eles do dinheiro. Por ser um bilhete do Estrela da Praia com o Marítimo, se calhar tipo, não vai ser um preço. Pá, já vem dizer tipo 20 paus, mano. Eu sei, mano, eu sei disso. Isso, mas atenção, assim, eu estou, porque assim, não é certa. São estes valores que vão pagando algumas situações do Estado, gastos, etc. Mas estão, primeiro de tudo, acho que tipo, que era a cultura. Eu acho que temos clubes pequenos, não têm uma cultura de género.
Pá, eu sei que isto é um pouco mau, porque estou na mesma divisão, mas tipo, o clube vive de adeptos, certo? Sim. Tipo, do género, mesmo pagas 10, 15 euros para um bilhete, estás a ajudar o clube neste caso. Tipo, o clube interage com as pessoas, com a malta jovem dos outros clubes, porque vamos ser sinceros, se não oferecerem bilhetes para o Estoril Praia, e já paguei bilhetes para ver o Estoril Praia, e o Estoril para mim não me é nada, simplesmente não, é futebol. Yeah. Primeira divisão, e já fui, mas se fosse de borla, um gajo vai na boca ao chapeteiro, mano, mesmo ao Estoril Praia, vens? Yeah. Para o Belém, vens? Tipo, então acho que eles podiam tipo, aproveitar a massa adepta dos dois grandes de Lisboa, que faz nós Lisboa faz tipo um dos tops, tem tipo de adeptos, e tipo, interagir, tipo, tentar puxar tipo, os adeptos, não neste caso tipo, para apoiar o Estoril, mas apoiar o futebol enquanto ver os jogos ao vivo. Eu percebo isso, só que depois aí entra uma cena, por exemplo, eu vou dar o meu caso. Imagina, tenho um jogo e já me aconteceu às vezes pensar nesse do Estoril e por aí fora, o Setúbal não tanto, que fica um pouco longe para mim. Mas, por exemplo, o Estoril, tenho um jogo, o Estoril-Famalicão. O Estoril e Famalicão estão ali os dois perto para subir. E depois eu olho para o calendário e penso, olha, tenho aqui o City, o Liverpool, pá, isto é um bom jogo para eu apostar. E o que é que eu penso? Não, mas eu posso estar ali, um big up ao Estoril e por aí fora e Famalicão. E eu até posso optar, porque já aconteceu, ir lá ver o jogo. Chego lá, mano. Primeiros 20 minutos de jogo, o bacana está no chão não sei quanto tempo, queremos jogar, depois a bola vai para fora, perde-se não sei quanto tempo porque o ponto é importante naquele jogo e basta segurar o 0-0 e um gajo fica, então mas um gajo vem ver futebol e estamos quase meia hora porque um bacana quer colocar um spray milagroso na coxa. Mano, não é assim que vamos ter adeptos, mano, estás a perceber? E é por isso que eu comecei a conversa com o espetáculo, que é, os treinadores incentivam, e não são todos, é óbvio, incentivam a malta a queimar tempo porque precisam daquele pontinho e de salvar o emprego e por aí fora. Mas ao estarem a fazer isso, estão a expulsar a malta que quer ver futebol. Sim, mano. mas aí por isso é que os jogos das distritais, na minha opinião, têm mais emoção quanto a isso, porque eu infelizmente, no máximo foi na honra, e há uma grande discrepância. Eu quando estava na distrital, já que na altura eu estava no Fontinhas, já que o Tis, que estava, que é Cravelos, acho que é Tis, não quero entrar em erro, que estava na honra. E o nosso futebol comparado, estava de uma divisão, não é completamente diferente. Eu tipo, ouvi-los a jogar, posse de bola, trocar a bola, e portanto eles iam trocar a bola, não era atacar. E nós, distrital, era atacar. E isto para chegar onde? Que o futebol distrital conta isto, ponto. Fala o jogo, quanto é que pontuamos. Ponto. E essa é a filosofia, pontuar. O nacional não é pontuar, é gerir. E é aí que está, por exemplo, o jogo do Porto de Sporting foi uma gestão, na minha opinião. Não foi tipo, temos que pontuar, não, porque ainda falam de 20 jogos, então vamos gerir. O que pior pode ficar. Então, entrar pior, ou ainda arriscar ficar pior, ou não arriscar e conseguir manter o que já está mal, vamos já pelo seguro. É aí que eu digo. E quando a digital é pontuar, ponto, bora, estás a perder um 0, perder por 1, perder por 2, bora, segue, bola para a frente, remate para a frente, é a bola para a frente, por algum motivo é que é a bola para a frente. Porque temos que pontuar para marcar gol. Nacional não acho que é assim, acho que seria tipo mais gestão, estamos a perder, estás a perder, e a ver, estás empatado, e a vez depois desculpem falar, depois do jogo mais recente posso falar isso, um jovem de Cabral, ou algo assim no Xena, um Rafinha, aos 75, mete aos 80, pá, e vem com um jovem de Cabral, mas com um Petrovic, para segurar o meio campo, para não fazer um gol. Isto não é, é mais medo de perder do que vontade de ganhar. Ora, isto está, mano, acho que é isto, é diferente. Por exemplo, as distritais é bem tudo na raça. Por exemplo, o futebol às vezes não há qualidade de futebol, porque é tudo muito na raça, mas em compensação, há aquele espírito que a gente gosta do futebol, que é o dar tudo, o esforçado. E na primeira edição, acho que tens um ou dois jogadores que fazem isso, né? Os tais amor ao clube, mas no fundo o coletivo depende dos jogos. Ok, boa dica. Querem dar aí soluções, alguma ideia para que acham que seja importante para o pessoal começar a pensar para o futebol ou não? Pá, a nível de trazer pessoas para o futebol, como eu estava a dizer anteriormente, acho que é notório que cada vez mais as pessoas da população gostam de futebol e estão a prezar mais os clubes da zona. E isso é bom, ou seja, no futuro acreditemos que isso vai melhorar, vai haver mais pessoas dentro dos estádios. Agora, há aqui um grande problema, que é, grande parte dos clubes, a receita que quer fazer é quando os grandes lá vão. E isso é uma mentalidade correta, mas também tem de haver uma mentalidade mais inteligente de aproximar também esses adeptos, não só nos jogos contra os grandes, mas nos jogos ditos normais. Descer os preços, fazer boas campanhas de família, ou seja o que for,
e aí é que vai trazer pessoas. E quanto mais pessoas lá tiver, baixando esses preços, também os jogadores vão jogar de outra forma, também os treinadores vão ambicionar outro estilo de jogo. É a cultura de futebol. É as pessoas, como vocês estavam a dizer anteriormente, irem para o futebol e tirarem uma tarde inteira a divertirem-se. Fazerem uma pequena viagem, fazer uma grande viagem. E depois disto, é também percebermos que se calhar existem aqui quatro clubes em Portugal que são muito beneficiados para quando é que os jogos são feitos, e a que horas é que são feitos, e a quando é que lhes dá jeito. E isto é incorreto. Isto é incorreto porque não se está a ter noção para os clubes mais pequenos, não é? E fora isso, e temos o exemplo de há pouco tempo, do Portimonense Braga, não é? Que o Braga teve que fazer uma viagem, os adeptos, neste caso, tiveram a fazer uma viagem. Se for de carro é 4 horas e meia, pelo menos. Numa quinta-feira à noite, não tinha falado disto, não? Pronto, 4 horas e meia à noite. O jogo foi aqui às 8, 9 da noite. 4 horas e meia ir para lá, então as pessoas saem que horas do trabalho ou dos estudos, ou seja o que for. Não é? É muito tempo. E depois voltar. E a seguir é sexta-feira, não é domingo, ou não é sábado. E há aqui um problema, há aqui grandes problemas nisto. E aqui, tanto são os clubes, como também a Liga a organizar as situações. Por isso, acho que há muita coisa a mudar e, acima de tudo, é votos para uma cultura de futebol. Trazer as pessoas para o futebol, divertirem-se naquele dia, fazer a viagem, irem comer qualquer coisa, levarem um piquenique, não é? Levar os filhos, levar a família, os tios, os primos, seja o que for. E aí é que entra a mudança em Portugal. Pá, e nós somos pessoas de gostar de passear, não é? E quanto mais isto houver, essa mudança de horários, acho que as coisas vão evoluir. Concordo. Acho de ver que há uma cultura como que eu identifico bem no futebol em Portugal, que é aquilo que deve ser, que é quando os finais de taças de Portugal, já repararam? Nos chamam tipo piqueniques, churrascadas à volta do estádio, tipo aquele ambiente, está a ver? Tipo, acho que sim, acho que ia ser a ver esses ambientes, tipo, antes de começar e a barraquinha comer, ou seja, foi muito bem. Um jogo é às 8, 9 da noite, a qual a distância, ao meio da semana, são 4 horas de viagem, 4 para ir, 4 para voltar, é um dia de trabalho só em viagem. Fora ver o jogo, fora chegar a casa, fora largar as coisas, acho que tem que haver conta isso. Não traz alegria. Ao menos quem vem de fora, quem vem de fora não paga muito pelo bilhete para compensar o desgaste, e porque assim hoje é o Braga é o Portimão, amanhã o Portimão é o Braga. Quer dizer, compensar, tipo, cara, quem é do Braga, sócio, não paga, quem não é sócio paga, tipo, por exemplo, um voo minimal, só para tipo, compensar a viagem, tipo, ok, eu sou sócio ou faço-me sócio, aí vem tipo o marketing, não, o Messias na gestão é tipo, pronto. Aí vem a campanha tal dizendo, ok, eu sou sócio, pago, mas se fosse eu não pago, e o português é mais barato, então eu vou fazer sócio, eu pago uma cota todos os meses, e eu, ok, vou fazer sócio, pela centro poder ver os jogos longe. E já pensaste nesta situação? É uma campanha, Por que razão é que não existe grande parte dos jogos à mesma hora? Por que razão é que não temos um Benfica X, um X Sporting à mesma hora? Porque quem manda são as televisões. Claro, a audiência. Quem manda aqui são as televisões. Mas a questão é que tu ias ter audiência, seja de que forma for. E a questão é que os clubes só tinham a ganhar, tanto os grandes como os pequenos, porque as pessoas iam ao estádio. Claro. E depois a E por que razão é que não existe? Não há árbitros. A questão não é essa, a questão é que depois também, pronto, a Liga agora decidiu que todos os jogos vão dar na televisão, pá, e como é óbvio, provavelmente um Chaves com o Tondela ser colocado à mesma hora do Sporting Porto. Não, mas o que eu falo é jogos grandes. Dos clubes grandes, porque é que não jogam à mesma hora? Entende? Os jogos pequenos, se calhar podem jogar à mesma hora, mas no outro horário dos clubes grandes. Ou no outro dia, neste caso. Ou no outro dia, exatamente. Jogam todos ao sábado e ao domingo jogam aos pequenos. Tipo, então justifica-se. Sábado à noite, os grandes. E domingo à tarde, os ditos clubes mais pequenos. E também temos de entender que o Sporting, Porto e Benfica, por norma, por exemplo, faz de conta que o Sporting agora, Liga dos Campeões, whatever, joga contra o Bayern Munique. Pronto. O Bayern Munique joga se calhar ao sábado e o Sporting teve que precisar de jogar à sexta-feira. Porquê? Porquê? Porque é que também não joga ao sábado? É que entra a questão. É os benefíciozinhos.
é o que dá jeitinho. Discordo, não é? E acima de tudo, sim, o que não queria aqui é competição dentro do próprio clube. Os jogadores estarem preparados e o clube está preparado para fazer uma rotação e para terem os jogadores fresquinhos e com vontade de jogar, seja a que dia for. Aliás, vamos ser sinceros, os grandes não vivem de adeptos. Pode ser uma quanta parte fatia do bolo, pode ser, mas não vivem. Por isso faria muito mais sentido, nesse aspecto, beneficiar os clubes pequenos do que os grandes. Exatamente. Porque os pequenos necessitam mais. Porque os grandes, infelizmente ou infelizmente, pá, o estádio vazio, vem 2 jogadores, está feito o ano, já pagou tudo. Os pequenos não. Portanto, toda a migalha precisam. E por isso é diferente em Portugal, e quando vais para ali em língua inglesa, e tens 7 clubes tipo, com budget gigantes, é por causa dos 3. Aliás, o Manchester, quando subiu a divisão, tinha 70 milhões de transferências, tipo, fácil. E nós em Estoril teve quanto quando subiu a divisão Estoril? Meio milhão, talvez? A que se fomos todos a pensar, em Portugal existe o facilitismo. E há quanto tempo é que nós não vemos em Portugal, há muito tempo já, os jogos decisivos serem os jogos os grandes contra os grandes. Os jogos decisivos são os jogos contra os pequenos. Certo, concordo. Não é? Mas aí começa logo no sorteio. No sorteio é logo bem das regras, que Benfica, Porto Sporting ou por aí fora tem que começar só na 3ª jornada ou por aí fora. Estás a perceber? Logo aí já é esse monopólio. Não, mas a questão é que depois também crias um não à competitividade. Porque se houvesse um campeonato mais justo e com horários melhores, com as receitas iguais, que jogarem com mais regularidade, em vez de andarem a jogar à quinta-feira. Não, sábado e domingo, sexta-feira no máximo. Está aqui os dias. Não é? Se houvesse isto, existia outro tipo de mentalidade. E acima de tudo, esses jogos grandes, esses derbys ou esses clássicos, iam ser mais competitivos. E é por isso é que também não são hoje em dia. Boa dica. Para fecharmos aí o assunto, dar só um próprio ao que disseste há pouco, Inox. O Passos fez uma cena fixe. Este fim de semana eles foram jogar contra o Cova da Piedade. Eles fizeram um pack de 15 euros que inclui autocarro, bilhete do jogo e por aí fora para o débito. Portanto, boa dica para eles. Dar aí também uma dica ao Duarte Gomes, ex-árbitro de futebol, que mostrou uma cena que tem a ver com o tema que nós estivemos aí a falar hoje, na Distrital, porrada entre os pais na bancada. E isso é uma cena que nós não alimentamos, portanto acho que é uma boa dica para também começarmos a editar no futebol português, para aumentar a qualidade à volta do espetáculo todo e, como os rapazes tiveram a dizer aqui, para o convívio ser muito melhor no estádio. Vamos então dar aí a dica da semana, para cá bom, para cá mau, o que é que vocês trazem por aí? Bora aí, Nox. Falei bem, não? Fiz. Pá, homem fez. Para de mim. Homem fez tipo as defesas, não é da vida, mas tipo ele mostrou que o guarda-redes nem só mãos, o guarda-redes é feito de reflexo e o homem conseguiu mostrar naquele jogo que salvou o Manchester, como é óbvio, uma surra, mas de facto defendeu muito e não se limitou às mãos, limitou só o corpo inteiro e isso, acho que isso é um guarda-redes. Ele mostrou que uma insistência de um guarda-redes. Parabéns, figura da semana. Boa dica, também é o meu pacote da semana. Maninho. Eu, muito rapidamente, Vitória, Portimonense, feito um grande campeonato, tem jogadores para isso, é verdade, mas receber em casa para já três das 4 equipas mais fortes e não perder nenhum e ganhar 2 e empatar apenas um jogo é realmente de qualidade. E lá está, é um clube que joga de igual para igual e consegue também chamar malta, que era o tema que falámos aqui, portanto fica aqui o meu props para o Portimonense e para António Folha, que estão a fazer aí um grande campeonato. Boa dica. Os meus pacatos da semana são dois. O primeiro é para o que este novo treinador do Benfica anda a dizer. Já há muitos há muitos treinadores da Liga Portuguesa que também estão a ter uma boa comunicação, principalmente quanto ao jornalismo que se faz hoje cá. Porque as perguntas muitas vezes são imprecisas e muitas vezes parece que as pessoas não têm mais que perguntar. E o futebol não é perguntas típicas de há 40 anos atrás. Por isso eu vou só aqui fazer 2 citações. Que foi? 2 citações? Que foi? Quer dizer, bom. Que foi? Um jornalista que perguntou no jogo contra... É do casaco. Exatamente. É com o Rio Ave. Que o jornalista perguntou-lhe por que razão
Para ele sentir o ambiente cá fora, antes do jogo começar, estava a sentir o ambiente. Por que razão é que ele deu a volta ao estádio e depois voltou de casaco, se era alguma tradição, e o que ele disse, não, foi dar uma volta ao estádio porque a ver se estava frio ou não. Ponto final. Isto é imbecil, não é? Eu quando vi aquilo, a minha reação foi, este jornalista agora só falta falar de signos e bruxedo. Porque realmente isto é o não jornalismo e são as perguntas idiotas. E também... neste último jogo foi contra o Santa Clara, um jornalista perguntou-lhe se porventura ele não pensou fazer uma rotação da equipa e ele respondeu-lhe diretamente, mas porquê é que você acha que eu não fiz uma rotação à equipa? E o jornalista calou-se. Ou seja, isto é tão mau o jornalismo e acima de tudo é uma coisa tão importante porque isto é que vai para os telespectadores e isto traz os não adeptos e traz também a não personalidade aos treinadores e a não personalidade aos jogadores, o não jornalismo. Depois, quero dar aqui só assim muito rapidamente, da minha parte, se calhar aqui de um dos meus companheiros pode não responder assim tão rapidamente, porque isto é uma questão que eu faço. Anteontem saiu uma reportagem sobre o jogo do Sporting Porto, bastante interessante. Que foi um casal de adeptos, que era o João e a Ana, e o João teve a frase de que eu só a peço em casamento quando o Sporting for campeão. E aqui a minha pergunta, isto é um top mais porque o gajo nunca vai casar. Não se trata disso, calma. Isto é um top mais devido a isto que é muito simples, que é a foto que mostravam deles era a beijarem-se, ou seja, acredito que estejam em amor pleno e que realmente ele quer pedi-la em casamento. E a questão aqui é... quer? Sim, acredito que sim. Acredito que pela foto a darem um beijo e pela conversa dele e pela situação, ele acredita que o Sporting vai ser campeão. E eu lembrei-me, peraí, houve uma pessoa há pouco tempo aqui do grupo que disse nas suas expectativas do próximo ano era que o Sporting era campeão. Por isso, o meu sinal positivo de pacato da semana é realmente este, ao João e à Ana e também ao Enoque. Porque os três acreditam que o Sporting vai ser campeão e se porventura o João e a Ana tiverem a ver isto, têm padrinho. Eu te conhecesse, diria que eu estou bem a falar para o boy. Estás bem a falar muito bem. Mas mano, sim senhora, já foste campeão a 7 pontos do primeiro lugar. Lembras-te disso? João e Ana, para mim. Vá, Maltinho, para terminarmos aí rapidamente, quem é que foi para vocês o pacato negativo da semana? E começa daquele lado. É muito simples. Foi há uma semana e pouco uma frase que uma das pessoas ligadas ao Sporting e que está no banco do Sporting fez, que é uma não comunicação que se deve ter e é uma falta de respeito pelo futebol. Isto acontece não só no Sporting, acontece em muitos clubes e que não pode acontecer, que foi o Beto. O Beto virou-se para o árbitro Nuno Almeida e que apenas lhe disse: vieste aqui encomendado pelo Benfica. Quando o Sporting perdeu esse jogo, onde eu não vou entrar se a citação se a frase é boa ou má, ou é por ser contra o Benfica, apenas é a falta de respeito e a acusação tão grave. E depois pensamos assim: nós queremos um futebol bom e o castigo do Beto foi 3.825 euros. Quem falta pelo castigo do Porto? Ou Conceição, se não me engano? Quem falta pelo castigo foi... Quanto é que foi? Foi muito tempo, por causa da... 500? Não chegou a 100 euros, mano. Não chegou a 100 euros, eles falam isso. Mas aí, desculpa interromper-te, e faço o teu pacado, posso falar o meu também, acho que concordo contigo. Acho que essa ida Bruno Carvalho deve acabar. E aliás, o Sporting começou sem essa ida e foi tendo bons resultados. Começamos a abrir a boca, começamos a descer a pique rapidamente, mas isto para dizer o quê? Concordo contigo. Foi mau, não devia ter dito isso, ok? Mas eu acho que em termos de acusações, acho que isto aqui é o paradigma do nosso futebol português. Não só para o Sporting, mas em todos. Eu acho que a parte do dia, eu acho que assim, nós, para ter feito a diferença, e começando pelo meu clube, para fazer a diferença, está errado. Ele pode pensar, é livre de pensar o que quiser, agora dizer aquilo, acho que está errado. A Coima devia ser mais, não só para ele, para toda a gente.
Porque agora é muito na moda, vou processar, como agora do próprio só Benfica, e processa isso não é para lado nenhum. A questão é que Deve isto traz acabar. ódio ao futebol. Deve acabar, concordo contigo. Isto é o problema. Quanto à coima, mano, desde que estão envolvimentos 100 euros numa coima, Tranquilo. Conte. Dá-lhe o teu digo. Muito rapidamente, pá, o meu pacato negativo da semana é o Aroca. Tinha aqui a oportunidade do jogo com o Oliveirense de poder sair da linha d'água e empatou o jogo, continua lá em baixo, e um clube que ainda há pouco tempo estava a apurar-se para a Liga Europa, um clube da terra, esse sim é um clube da terra, só existe uma estrada para a população de Aroca, pá, e bateu cá em cima e agora está aí pelo pique, e parece que até pelos resultados e pelas exibições que para o ano vamos ver um Aroca no CNS, e portanto fica aqui tudo bom e consigam subir outra vez. A minha dica negativa da semana, não por ele, mas pelo que aconteceu, vai para o Andy Murray, que vai acabar a carreira este ano, muito provavelmente em Wimbledon, apesar de no primeiro dia do Open da Austrália ter sido eliminado também, e tudo isto por uma lesão na anca. Pá, e portanto um big up à carreira que ele teve, e pronto, lamento que tenha acontecido o que aconteceu, porque é um atleta que já me deu muita guita, portanto... fake people, mano. Não, um atleta tipo bacana, não, porque me deu guita. Não, estou a gozar, exatamente por ser um atleta profissional e ter brilhado na altura Obrigado, com o Federer, Eder. Já me deste bem dinheiro também. Djokovic e também com o Nadal. Portanto, um big up, as melhoras, e espero sinceramente que continue na luta, porque o Wimbledon será muito melhor com o Andy Murray. É verdade, mas agora estou a desculpa palavra pela tua dica, então obrigado, Rui Vitória, pelo Benfica, me deste uma guita já. Quem é que se achei que tem ouvido? Até para a semana, tchau, tchau. É só grupos. Seguimos juntos.